E aí, gente? Voltei. Voltei. Ah, a Val. Vamos tentar convidar. Vamos tentar ver se melhora. Será que a Valdirene entrou na live dela, gente? Porque tava tão ruim, tava dando tanto eco lá que eu tava perdida, gente. Perdida. Vou tentar chamar a Valdirene aqui. Vocês perceberam que tava dando muito eco? Valdirene, cadê? Não é essa foto. Eu sou uma benção, né, Valdir? Aqui. Vamos lá. Eu vou chamá-la. Será que ela tá aqui na live? Deixa eu ver. Oi, agora tá tudo bom? Agora tá normal. É, eu acho que a internet da Val, gente, que tá meia dando muito eco, muito eco. Aí até eu tava me confundindo. Eu fico meia desconcentrada, né? Vou tentar chamar aqui a Val para poder ela entrar. Tô chamando para poder ver se ela vem. Que é um tema tão bom, né? Superação. A gente falar sobre superação é algo assim que não é fácil, né? A gente passar, de viver. Oi, cunhada. Oi, Tamires. Oi, meninas. Ó, vocês são ponta firme, hein? Ela tá fazendo lá. Oi. Oi, Aline. Oi, Ana. Roselane. Pai do Senhor Deusa. Oi, cunhada. Cunhada. Falei de você hoje. Nunca fez live? Menina. Oi, Clara. Boa noite, Clara. A Clara é amiga de infância, de criança, assim, sabe? De brincarmos de boneca, né, Clara? Legal. Ai, que legal. Então, eu tenho dificuldade. Assim, tô começando agora, né? Precisamos ir nos destravando. Precisamos, a gente ir se destravando. Paz, Deus. Então, gente, eu tenho que falar pra menina que eu tô aqui, porque é melhor a gente. Aê, a Valdirene chegou aqui, que bom. Então, vamos lá, Val. Vou convidar você para entrar aqui comigo. Porque vamos tentar ver se agora flui, que tava dando muito eco lá e eu tava me perdidinha. Oi, Kátia. Ele voltou aqui também. Ai, Jesus, será que eu chamei a pessoa certa? Virou Elisângela a do... câmera. Chamei a pessoa certa? Deixa eu ver. Aparece aí na câmera. Chamou, Ah, é a... chamou. A câmera que virou ali para os enfeites do Natal. Ai, eu me lembrou. Porque o nome, né? Eu comprei tanto negocinho para o Natal aqui em casa, que eles festam, que eu acabei não arrumando. Não deu Rapaz, tempo. faz tia, benção, tia. Minha tia tá aqui, minha cunhada. Nossa, um monte de menininhas aqui aparecendo. A minha amiga de infância, a Valdirene. Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Tá melhor agora, não tá com eco, né? Tava dando muito eco, eu não tava conseguindo me ouvir. Por isso que eu migrei, tá bom, Valdirene? Mas vamos fazer assim. Tá bom. Me repete as perguntas, por favor, porque eu já até esqueci. Eu sou... Como a psicanálise chegou? Qual foi o momento que a psicanálise chegou na sua vida? Como foi essa Ah, sim, é transição? verdade. Eu tava falando sobre isso. Nessa questão, que eu tava vivendo um ano de luto em 2019, na questão, assim, eu tinha perdido meu filho dia 1º de janeiro, aí eu dei uma guinada na minha vida, eu falei assim, vou fazer a diferença, vou dar valor a mais para meus 2 filhos e para o meu marido. Então, eu me empenhei nisso e curti mais eles, porque eu também quase perdi minha vida também, né, na gestação. Eu também corri o risco, né? E quando eu fui passando o decorrer do ano, a gente programou viagem, nós viajamos no começo de 2020, e quando nós voltamos de viagem, logo depois veio a pandemia. Então, eu me vi presa dentro de casa, meu esposo estava no Paraguai, não conseguia sair do Paraguai para poder entrar no Brasil, para poder voltar por causa da pandemia.
tudo fechado, eu comecei a mudar. O que que eu fiz? Eu comecei a pensar diferente. Então, eu comecei a agir diferente aqui em casa. Comecei a seguir pessoas que tinham assuntos nessa área de família, né? A Nathalie Pinheiro, que eu já ouvi o testemunho dela no encontro de casais aqui em Água de Lindóia. E eu comecei a seguir e fazer praticar as dicas que ela dava, né? E foi tão interessante que eu comecei, tipo, levar café da manhã na cama para os meus filhos, cada vez era para um, para o meu marido, fazer piquenique na sala, na pandemia. Aí eu comecei a aprender, eu comecei a seguir uma moça e eu comecei a aprender a me maquiar. Eu não era vaidosa, então eu comecei a aprender a me maquiar, comecei a me cuidar, aprender a me vestir na pandemia. Eu fazia exercício na escada. Então, na escada, à noite, eu fazia exercício. À noite, não. Durante, assim, 5 minutinhos, depois fui emagrecendo, fui emagrecendo. Então, assim, nesse período da pandemia, eu aprendi a me valorizar e para mudar. Mudei tudo aqui em casa. E aí, eu tava fazendo comida, uma certa noite, ou do almoço, não lembro. E eu senti, veio na minha mente, falei, nossa, daqui uns anos a minha filha vai casar. E o que eu vou fazer depois que ela casar? Porque a minha vida foi cuidar dos meus filhos. Eu tenho que estudar, fazer alguma coisa para mim. E eu vendo que a psicóloga dos meus filhos estava atendendo eles online. E eu conheci uma psicóloga aqui no prédio, no condomínio onde eu moro, e ela, uma senhora, assim, acho que 70 anos, né? E ela ia trabalhar, e depois da pandemia ela falou que estava atendendo em casa. E aquilo veio um estalo, eu fazendo comida, veio um estalo, assim, eu falei assim, eu poderia estudar psicologia poder eu atender também como elas. Então, eu ia ter uma profissão, eu ia cuidar de pessoas, porque eu sempre aconselhei pessoas, sempre fui de conversar, sempre Deus colocou pessoas no meu caminho para poder ajudar, orientar, né? E aí eu falei assim, vou estudar nessa área para que eu possa ter uma renda, porque eu não tinha profissão nenhuma, e que eu possa, assim, ajudar os outros, me sentir útil, né? Até velhinha eu posso estar trabalhando, porque é uma coisa que não vai exigir esforço, né? Eu pensei. Fui orar. E aí eu comentei com a minha filha, tudo, aí eu fui buscar essa direção do Senhor. E o Senhor não permitiu. Então o Senhor não permitiu, falou que não. Olha lá, cunhada, é verdade. Sempre dei as melhores coisas, sempre procuro aconselhar todo mundo. Eu sou muito assim, isso é de mim. Aconselhar, sempre ver o lado positivo da situação, mesmo eu não estando bem, mas eu sempre procurei olhar o lado positivo. Enfim, eu decidi, assim, a buscar, só que o Senhor não permitiu. E aí eu fui orando, 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 e oro, e busco na palavra. E o Senhor, não, não, não. Aí eu chorei um dia, porque eu orei, tirei a palavra, o Senhor falou, não, nem tão pouco isso acontecerá. Tá lá em Isaías, acho que Isaías 7. E eu falei assim, mas eu nasci para ser só dona de casa mesmo, como que pode? Aí fui lá no quarto chorando pra minha filha. Aí a filha estava lendo um livro que era até meu, e ela falou assim, mãe, olha aqui, ó, mulher montada por Deus. Deus é que molda, Deus é que faz. Aí ela leu um trecho do livro, aí eu voltei na sala, falei assim, Aí, por acaso, estava vendo a live da Paola Santana, de maquiagem e tal. A Paola falando que estava tendo uma semana de live da Ângela Serino. E aí ela falou assim, tá tendo um assunto bem interessante. Eu não tinha visto as lives da Ângela. E aí eu, curiosa, fui ver a live. Ela indicou, fui logo ver. E eu sou muito assim. Aí fui ver, quando eu entrei na live da Ângela, ela tava Eu falando e logo ela também. falou da psicanálise. Quando ela falou da psicanálise, me chamou a atenção que era pra ser terapeuta. Que eu ia começar a atender. Eu falei, peraí, mas é algo que eu queria ser psicóloga. Então, peraí. Aqui que eu fiz? Fui no Google para ver se era mesmo psicanálise, era pra ser terapeuta. E aí entrei em contato lá, pedi tudo, as indicações, as coisas, e quando eu vi que era um curso que era com Bíblia, ciência e fé, nossa, aquilo me encantou. Aí eu fui buscar e foi quando eu decidi que eu ia fazer. Pedi ajuda para a psicóloga dos meus filhos, do meu marido não queria, falou que era fazer uma outra faculdade, alguma coisa. Eu falei para ele que eu queria fazer algo para mim. Mas enfim, aí eu decidi que eu ia fazer o curso, porque já estava rolando já tinham começado, e sempre tem aquele chorinho que a Cléo deixa, né? E eu entrei naquele chorinho. E aí eu falei assim, eu vou pegar, mesmo o bonde andando, mas eu vou entrar. E fui. Não foi fácil, porque era o professor Hamilton, tinha de cara 5 trabalhos para entregar menos de 2 meses, então eu corria, acordava de madrugada, eu fazia, eu ficava sábados inteiros assistindo os documentários, a história de Freud. Nossa, ele fez tanta coisa pra gente fazer. E eu correndo contra o tempo.
e a mente fechada. Aí entrou a questão que você tinha falado lá na sua live, que eu não conseguia entender o que eu estava assistindo, o que eu estava lendo. Então, o que eu fazia? Eu fazia a caminhada de manhã, ouvindo somente, e aí, quando eu ia sentar para estudar, eu assistia de novo a aula e anotava. Porque eu gosto muito de escrever para poder eu memorizar. E aí eu escrevi. Então, eu pegava o caderno, escrevia. E na aula do professor amigo tinha uns PDFs, assim, só que eu gostava de escrever. Até hoje eu gosto de escrever. E assim foi. Aí eu comecei, deslanchei, mas foi um pouquinho puxado, vou te falar. Aí vem a segunda pergunta que agora eu lembrei. Como é que eu conciliei a psicanálise com a família e com a casa tudo? Ó, tá vendo? Eu vou lembrando, a gente é terapeuta assim, né? A gente, você me perguntou, eu não lembrava, mas agora vou falando no assunto, eu vou lembrando da pergunta que você fez. Então, aí na pergunta que você fez, como que eu consigo conciliar? Foi difícil no começo. E até hoje ainda é um pouco complicado. Por quê? Eu não tenho uma pessoa ajudante assim todos os dias na minha casa. Então, e no começo eu não tinha ninguém, nem de 15 em 15 dias. Era só eu, até faxina, tudo. Então, meu marido tem empresa, a gente faz as cobranças. A minha filha que trabalha na empresa dele, só que eu estava supervisionando a questão de fazer nota, cobrança, pagamento dos funcionários e tudo. Então, eu tinha essa questão de estar observando. Aí tinha um estudo. E detalhe, o meu marido, ele achava que eu não ia dar conta do curso. Então, eu tinha que provar para ele que ele estava errado. Então, o que que eu fazia? Me desdobrava de madrugada para estudar, para poder mostrar para ele que eu ia dar conta. Então, ficou muito puxado. Mas assim, a minha filha me ajudou a digitar todos os trabalhos e eu conciliava. Até estudar foi até mais ou menos assim. Quando veio os estágios, que aí pega, né, a parte que todo mundo gosta nesse tudo, é fazer o estágio. Quando chegou a parte do estágio, poxa vida, foi assim algo tremendo, porque eu fiquei falando como é que eu ia dar conta, conciliar. Filho, levar filho para a escola, buscar filho na escola, arrumar almoço, arrumar casa, atender, cuidar disso, daquilo. Então, o que que eu peguei e fiz? Vou me programar. E assim foi. Eu me programei, foi um pouco difícil, medo que todo mundo tem. E então eu já tinha um medo, uma insegurança. E como eu não tinha, nunca tinha feito terapia. E quando eu perdi meu filho, eu mandei os meus dois filhos para terapeuta, mas eu não fui fazer terapia. E aí, o que, que eu peguei e pensei? Nossa, eu preciso fazer terapia. Só que até então eu não aceitava tanto. Eu falava assim, não, eu tô bem e tal. E tinha terapia em grupo, no Zoom com a Ângela. Então a gente participava ali na terapia em grupo no Zoom. Eu nunca falei nada, eu só via o pessoal comentando, ela já tratando, fazendo manejo ali com as pessoas pelo grupo. E eu fiquei na minha. Quando teve imersão, que na época não foi imersão, foi o legado, que era o César aqui em Atibaia, eu fui. Eu queria conhecer a Ângela, conhecer tudo, professor, tal, aquela coisa. E não, nessa imersão, eu fiquei. Foi interessante, eu fui com a minha pastora na época, a gente foi, eu conheci muitas meninas ali, né? Foi aquela coisa gostosa, e eu amei o movimento de como que era o negócio. E aí tinha umas coisas que tinha que mandar fechar o olho e ficava assim, ó, pra poder ver. Sabe aquele olho assim, de orando e vigiando? E eu ficava assim, olhando tudo que tá acontecendo, que eu não queria perder nada. Aí tinha umas 40 mulheres, assim, pessoas lá, e eu assim, só de olho tudo, e querendo comer aquelas coisas, aí teve manejo, tudo. Foi muito gostoso. E aquilo me encantou mais ainda. E eu falei, nossa, eu preciso me aprofundar nisso. Me aprofundar, eu quero investir, porque o negócio é assim, eu cheguei em casa encantada. Aí eu falei pro meu marido assim, amor, eu vou fazer terapia com a Ângela. Aí ele falou assim, pra quê? Você nunca precisou? Aí eu falei assim, então, mas um negócio tão diferente, né? E aí, por coincidência, a Ângela também queria me atender. Então foi uma coisa assim muito de Deus, sabe? E eu falei pra ele assim, então, eu preciso fazer terapia com a Ângela porque eu nunca fiz terapia. Então eu tenho que aprender como que é ser a terapia logo com a top, logo com a chefe. Eu falei assim, brinquei com ele. Então vou passar com ela e a aluno tem desconto com ela, então eu vou fazer. Aí coincidiu da Ângela querer passar me atender. Aí eu falei, então a Ângela quer me atender, então eu tenho que passar agora, porque a top tá querendo, né? E eu preciso ver como que é esse negócio de terapia, porque eu nunca tinha feito. Como é que eu vou ser uma boa terapeuta se eu nunca fiz? Falei para esse meu marido. E é pura verdade, né? Se você nunca fez terapia, como é que você vai saber lidar com analisado, né? Somente com curso. E aí eu fui fazer, aí a Ângela me atendeu. Eu lembro que ela me atendeu logo depois do imersão aqui. Ela me atendeu e aí ela já logo de cara, ela falou assim, ó, sua história é forte, é impactante. Nossa, que superação, que coisa que você passou. Isso é muito assim. E aí ela falou assim, dá pra você escrever
escrever seu TCC com a sua história, você pode fazer seu TCC com a sua história. Não precisa nem usar estudo de caso, o seu próprio estudo de caso. Se quiser fazer um livro, dá um ótimo livro. A gente ajuda, tudo. Foi Ângela, né? E aí ela começou a identificar alguns comportamentos que eu tinha. Questões maternas, familiares, rejeições que eu desenvolvi na questão de ajudar todo mundo, né? Que ela já falou várias vezes, né? Então, assim, e fala mesmo, e no podcast a gente vai falar sobre isso também, né? Não tem como. Aí, assim, e foi uma coisa que ela identificou, foi muito interessante, que a gente conversando. E é tão bom falar com uma pessoa, uma terapeuta, que a gente identificou, então, eu contando para ela certas coisas que nem mesmo meu marido sabia. Eu não tive coragem, tinha coisas que eu vi em 2 atendimentos que eu já tinha feito, e quando eu passei com a Ângela, eu falei assim, as meninas que eu peguei para atender, elas já falaram pro marido sobre a questão do abuso, mas eu não tenho coragem de falar pro meu marido que eu fui abusada. Eu tenho vergonha. E aí ela falou comigo ali no manejo, a Ângela falou assim, ó, você não é obrigada a falar, só se você estiver preparada, tudo. Mas aquilo me incomodava. Eu falava, se eu não tenho coragem de contar pro meu marido, como é que eu superei um negócio desse? Então eu preciso ver se eu superei. E foi difícil. Realmente, eu só vim contar pro meu marido em abril agora não, né? Desse ano de 2022. E eu passei com a Ângela o ano passado, em 2020. Então, 2021. Então, assim, e eu me travei nessa parte, né? Porque eu tinha vergonha. Algo vergonhoso, né? A gente que passa por isso tem esse tipo de vergonha, né? E então, quando a Ângela me atendeu, aí ela falou, né, esse era meu critério, e eu fiquei com aquilo dentro de mim. Só que eu também não tinha coragem de verbalizar pro meu esposo. Então, como é que eu ia chegar para ele falando, né? Então, foi algo, assim, muito, muito bom, muito, muito interessante de ter trabalhado na terapia com ela, ser atendida por ela. Isso no primeiro atendimento. Aí teve o segundo atendimento, coincidiu de ser no dia do meu aniversário. Só que aí ela teve que desmarcar, que teve alguma coisa. Aí foi no outro dia. E eu tava triste, que todo aniversário eu ficava triste. Todo aniversário, eu não gostava de aniversário, comemorar. E aí eu compartilhei isso com ela. Por mais que eu tivesse ido comemorar, né? Fui comemorada tudo, só que eu compartilhei com ela na terapia, né? E aí a gente identificou o porquê que eu não gostava de festa de aniversário, porque quando eu era criança eu não tive, né? Eu via as crianças comemorando e aquilo me trazia muita tristeza, muita dor. Então, foi algo assim. E conversando com ela, foi interessante que eu consegui, sabe, superar essa questão. Porque aí quando foi esse ano, 2022, eu fiquei contando os dias, porque como eu passei com ela, eu falei, o ano que vai ser diferente. Eu não vou ficar triste, eu vou ficar toda feliz, animada e tal. E esse ano, quando eu vi, eu fiz os cálculos, né? Ia cair imersão. Logo, eu falei assim, acho que vai cair imersão no meu aniversário. Aí eu corri na Laiane, quando é do imersão mesmo, que eu não tô sabendo? A Laiane falou, eu falei, gente, quando eu vi que era no dia do meu aniversário, aí eu falei, cara, eu fiquei toda feliz. Aí eu já falou assim, não vai trabalhar não, seu aniversário. Eu falei, mas eu quero. Aí é que eu quero estar ali, passar um dia de imersão com todo mundo, comemorar meu aniversário com as meninas. Eu preciso compartilhar que eu tô ali, porque o ano passado você estava me atendendo, eu estava triste porque eu não gostava do aniversário. E esse ano eu preciso estar na imersão. É uma oportunidade que Deus está me dando. Aí eu fui, mas a Pela Ângela não tinha na imersão, não. Eu fui, eu falei que eu queria e fui. E foi muito bom, porque cantando parabéns, tiramos foto, foi uma coisa gostosa. A Ângela mandou compartilhar um pouco do meu testemunho com as meninas que estavam lá. Então, assim, foi algo muito bom esse ano, porque aí eu superei o trauma de não comemorar aniversário. Então, eu fechei esse ano, não, vale a pena comemorar. Vale, apesar que minha primeira vez que eu comemorei aniversário foi em 40 anos de 2019, quando eu tava no luto, que eu resolvi fazer, porque eu nunca tinha feito festa de aniversário. Pra mim, eu organizar uma festa. Já tive várias festas surpresa, mas eu nunca tinha feito a minha. Então, pra mim, esse ano, eu reservei um restaurante, né, pra a família, alguns amigos. E aí eu tava na imersão, então foi muito gostoso. Comemorei lá, comemorei depois que eu saí da imersão, fui direto pro restaurante. Então, assim, pra mim, superar é isso. Eu poder, sabe, olhar pra minha dor, entender o que estava acontecendo com ela e falar assim, não, o que eu posso tirar de bom de tudo isso? O que eu tirei, Elisângela, o que eu tirei do que eu passei, vamos dizer, do caso do Nicolas, do meu bebê, que no caso faz 4 anos, fazendo 4 anos. Então, o que eu tirei de bom em tudo isso? Poxa vida. Primeiro, eu aprendi que o Senhor é o dono da vida.
Porque ele poderia muito bem ter permitido, dentro da minha barriga, ele já ter falecido, assim como eu já tinha tido aborto antes, né? Aborto espontâneo. O Senhor poderia ter feito a mesma coisa. Depois que o juiz autorizou tudo, o Senhor poderia ter Verdade. tirado a vida dele, porque o Senhor é o dono da vida. Segundo, o Senhor não permitiu que eu viesse a falecer, mesmo correndo risco com a oscilação de pressão, todo aquele processo, então o Senhor não permitiu. Eu aprendi nessa questão. E olha, outra coisa, terceiro, eu dei mais valor para minha vida, de querer comemorar, igual o aniversário eu comemorei de 40 anos, no mesmo ano eu comemorei aniversário, de pegar o dinheiro e investir numa viagem, né? De pegar e investir, viajar com a família, assim, com meu esposo, com os meus filhos. De pegar e cuidar, estar mais perto dos meus dois filhos, sabe? Só de, meu Deus, de estar com eles, de ser grata pelo fato de eu ter dois filhos, uma menina e um menino. Deus me deu a oportunidade de ter um casal, de saber criar cada um. Então, eu peguei essa. E aí, o terceiro de tudo foi eu dar valor a mim e eu querer mudar. Eu querer mudar. Fazer alguma coisa por mim, não somente pelos outros. Então, assim, para mim, essa questão do meu filho, o que me trouxe foi a guinada na minha vida, na questão, assim, eu ter pego essa história, essa dor, esse luto, e ter vivido algo bom para mim, pegar, estudar. E tanto é que, como eu falei na sexta-feira, que eu tava falando na live que eu fiz, tava na devocional, eu tava chorando assim, e isso me impulsionou para entrar na live, e eu falei, não, mas por quê? Eu tava tão grata, eu tava tão grata porque através de uma história, de uma dor, de um luto com o bebê, que não tem como, eu não tiro da tela do meu celular, ele tem ali. Mas assim, através dessa história, eu poder pegar e olhar para mim e falar assim, não, se não fosse isso, se não fosse a permissão do Senhor, aonde eu estaria hoje? Tipo assim, sabe? Mesmo se eu não tivesse com um filho, se não fosse um filho especial como ele era, mas se ele tivesse ou não, mas aonde que eu estaria hoje? Porque eu era depressiva, eu era desmotivada, eu era uma pessoa que não tinha motivação, eu fazia as coisas no automático. Aquela questão de irritabilidade, de você deixar um copo cair na pia, sabe? Você deixa o copo cair. Então, essas coisas assim, eu consigo entender hoje que através do que aconteceu com ele, eu pude fazer algo por mim e hoje estar aonde eu estou, né? Ó, é tão interessante que, olha só, eu 4 anos atrás, eu vim voltando do Paraná com meu marido e ou foi lá que eu conversei com ele sobre isso. E eu falei assim, eu contando para ele que eu tinha feito a live de manhã e sobre essa questão, né, de meditar. 4 anos atrás, eu estava num hospital, numa situação assim, uma tensão com um filho que, sabe, Jesus, assim, os médicos já ia falaram que ia morrer, não morreu, e de repente tava ali respirando, mas lógico, entubado e tudo, eu operada, indo pra lá, pra cá, e aquela coisa toda, né, não tinha como, né? E hoje eu vejo, assim, aonde eu cheguei. Na quarta-feira do podcast, como eu falei na live, sabe, Val, eu tava tão nervosa, e foi assim fantástico quando eu contei assim para Ângela tudo, né? E aí quando ela orou, eu me acalmei, literalmente acalmei mesmo. E ela falou assim: "Você quer falar sobre isso?" Eu falei: "Não vou falar, porque se eu falar eu vou chorar". E hoje, olha só como que você vê. E hoje estou falando para você e não estou chorando. Hoje eu falo para você com um raio de gratidão até mesmo por Deus. Não que eu não amasse meu filho, não que eu amasse. Nossa, meu Deus do céu. Eu amo tanto que eu realmente não consigo comprar uma corrente sem um nomezinho, sem um bonequinho. Não consigo tirar foto da tela do protetor do meu celular. Mas assim, eu não consigo... eu consigo ver aonde, aonde eu cheguei através daquela dor. Então, o podcast vai ser, acho que essa semana que vai vir, mas vai ser no canal da Ângela, tá? Todos os podcasts no canal da Ângela. E assim que for, Verdade. lógico, ela vai avisar pra nós, tá? Eu também tô no sindicato, vocês Isso, não têm noção. também quero ver. Nós três. Elisângela, sabe o que eu acho interessante? É, como nós sempre vemos, né, que as histórias, elas, de uma certa forma, elas vão. A tua história tem um ponto muito forte que se liga com o meu. A história da Ângela, o testemunho da Ângela, para quem já leu
o livro dela Nada Acontece por Acaso, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a me ver na história. Eu comecei a me ver dentro daquela história. Porque hoje eu vivo a história que a Ângela vivia. Então, para quem já leu o livro, para quem está lendo, já está entendendo o que é que eu estou falando aqui na entrelinhas. É a Exatamente. mesma história. É igualzinho, igualzinho. A única diferença é que o nome dela é Ângela e o meu é Valdirene. Você vê, Aí né? quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, meu Deus, é eu aqui, meu pai, Senhor. Aí eu chorava muito. Quando quando começou toda a história, quando eu comecei na psicanálise, eu cheguei porque eu pensei assim, é o fim do poço para mim. Eu não fui para a psicanálise por conta do que eu estava vivendo. Eu fui do que eu estava vivendo financeiramente. Eu fui para a psicanálise porque eu queria me entender, porque eu via minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, as 3 são adotadas, tá? São 3 sobrinhas, uma de 11, uma de 12 e uma de 24. São 3 sobrinhas, elas moram comigo. Mas, assim, eu vi que eu estava perdendo elas. Por quê? Porque lavo o rosto, por quê? Porque não pode isso, não pode aquilo, não pode ai, quem manda sou eu. E eu me vi assim, narcisista, eu comecei a me descobrir. Então, mas antes de eu entender essa parte, o que é que aconteceu comigo nesse meio tempo? Eu não tinha mais ânimo para nada, com certeza. Eu venho de uma. Hoje eu tento vencer, e eu vou vencer no nome de Jesus, a obesidade, que eu cheguei na obesidade mórbida, com 158 quilos, tá? Nossa. E eu perdi 58 quilos. E hoje eu ainda estou no grau 2 e eu preciso perder mais. Só que quando eu perdi tudo isso, aí vem uma autoestima. Só que a aparência mudou, mas o emocional não. A ditadura ficou aqui dentro de casa ainda. Uhum. E eu, nesse período, Elisângela, eu estava vivendo isso e o financeiro destruído, a, eu já praticamente não respondia coisas para o meu esposo, porque se eu respondesse, eu respondia grosseiramente. Hum. E a gente vivendo assim, um dia e eu vi ela se afastando de mim. Eu disse, não, esse problema só pode estar em mim, porque não é possível. Não é possível que só eu esteja certa e a casa toda esteja errada. Ou é eu que estou com um grande problema, um grande defeito, ou eu tô santa demais aqui, esse povo está me julgando demais, está me apontando demais aqui dentro de casa. 4 pessoas contra uma contra 4 aqui dentro de casa. Mas Nossa. fora daqui de casa, Elisângela, fora do ambiente, eu era a pastora perfeita, amiga maravilhosa. Para as pessoas de fora, eu era o maior exemplo. As pessoas sempre diziam para mim que eu tinha uma palavra certa para a hora certa, um conselho certo, e sempre cuidando de vidas, cuidava do casamento do outro, cuidava das ovelhas da casa do outro, da vida do outro, ajeitava, arrumava tudinho, mas a minha estava bagunçada. E eu comecei a ver que eu estava perdendo o bem mais precioso que eu tenho, que é a minha família. E um dia eu chorando, de joelho na minha sala, eu falei, profissionalmente já estava um fracasso, porque hoje eu não estou trabalhando. Então, profissionalmente, eu não estava mais trabalhando, então não tinha mais vamos falar assim, um salário. Uhum. Então, eu já não tinha mais salário. Uhum. E claro que com todos esses problemas eu criei alguns hábitos compulsivos, por exemplo, compras. E aí, como tu vai pagar a conta se tu não está trabalhando, se tu não tem dinheiro? E aí tu começa a pirar, né? É. E aí isso começa a trazer mais umas brigas para dentro de casa, no casal. E quando eu comecei a chorar na minha sala de joelho. Eu falei, Deus, eu não sou um fracasso. Tanto é que eu comecei a escrever meu livro dizendo, eu não sou um fracasso. E eu dizia
Deus, eu não sou um fracasso. O Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. Eu sei que eu sou escolhida à toa, tenho certeza disso, mas faz alguma coisa para mim. Me dá algo para minha vida que eu possa mudar, que eu possa ter o meu salário de volta. Porque eu falei isso para Deus, já falei, Senhor, eu não quero depender de ninguém para me dar o meu salário. Eu quero que o Senhor me abra uma porta que eu possa, para mim, ter o meu salário. Eu quero o meu Isso. salário. Falei, eu quero receber meu dinheiro, mas eu não quero também deixar de fazer a tua obra. Eu quero sim continuar pastoreando. Mas se eu for trabalhar no trabalho que me é disponível, eu vou precisar parar de fazer a obra. Eu vou precisar parar de pastorear. E eu fiz aquela oração pela madrugada chorando na minha Nossa. sala. Sabe que é chorando de joelho? E eu disse, me dá uma resposta. Porque, e olha só o que eu falei para Deus. Falei, Senhor, me dá uma resposta urgente. Porque se não houver uma resposta tua para minha vida, com certeza eu vou voltar a trabalhar e eu vou deixar a obra de lado. Porque eu já não estava mais suportando. Porque mesmo falida, mas se eu for trabalhar na empresa do meu esposo, eu consigo meu salário. Pode Uhum. ser pouco, mas lá eu tenho. Mas se eu for trabalhar, que é à noite, meu esposo sai às 6 da tarde, só volta amanhã 9 horas. Aí, que tempo eu vou ter para ir para a igreja, para cuidar de outras vidas? E eu não queria abrir mão dessa parte, eu não queria abrir mão do ministério. Sim. E aí Uhum. eu fiz essa oração, eu falei, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Ou eu abro mão da igreja, das coisas que eu faço e volto a trabalhar, ou o Senhor abre uma porta que eu possa continuar fazendo tudo que eu faço e ter o meu salário. Aí, de manhã eu acordei, eu fiz uma consagração, sentei na minha mesa, fiquei ali chorando, sabe? Me achando um fracasso, me achando que não tinha mais jeito para mim. E ali o meu emocional todo bagunçado, e eu lembrava, e eu chorava, e eu falava, sou desprezada, ninguém gosta de mim, eu só dou trabalho para as pessoas, eu sou uma péssima mãe, e eu sempre fiz uma oração, Senhor, me faz a mãe que o Senhor quer que eu seja, a filha que o Senhor quer que eu seja, a amiga que o Senhor quer que eu seja, a minha oração é assim, tudo, Senhor, me faz isso do jeito como o Senhor quer que eu seja, não do jeito que Uhum. eu quero ser, ou nem do jeito que eu sou. E Uhum. aí eu ali falando, eu sou um fracasso, eu sou isso, eu sou isso. À noite eu tinha feito uma oração dizendo, Senhor, eu não sou um fracasso. De manhã eu já estava dizendo que eu era um fracasso, ninguém gostava de mim, eu estou ali chorando. Quando veio na minha mente uma lembrança, Uhum. que alguns anos atrás eu fui fazer uma viagem, porque eu sou cantora, eu tenho 2 CD gravados, e aí eu lembro que eu fui cantar numa cidade daqui, cidade de Garapé-Miri, e eu queria ir no ônibus ouvindo uma pregação. Uhum. E eu não sei como que o YouTube mandou para mim uma pregação da Ângela, num daqueles congressos. E eu baixei, eu salvei aquilo. Eu salvei, eu Nossa. peguei um celular, botei do lado do outro, gravei todinho a voz, a pregação no celular para mim ir viajando, porque na estrada não tem internet. Uhum. Mas eu fiz questão de gravar. Aí eu fui ouvindo. E quando eu estou na minha mesa chorando, eu lembrei desta mulher. Eu digo, foi o Espírito Santo que lembrou. E aí eu disse, tô aqui chorando, aquela mulher falou umas palavras bonitas, eu vou ouvir essa pregação de novo. E aí foi quando eu entrei no. Aí eu disse, ela deve ter Instagram, né? E eu vou procurar no Instagram. Elisângela, eu entrei no Instagram, joguei o nome dela e o que aparece é a live. Quando Que apareceu bênção. a live, eu comecei a assistir a live e naquele dia, aquela live era o que eu estava falando que eu era e a live estava dizendo, a Angela dizendo que eu não era. E eu dizendo que eu era e a Angela dizendo que eu não era. Era Uau! como se a Angela estivesse ali na minha frente dizendo assim, é, você está falando e eu estou aqui dizendo para você que não é. Deus usando a Angela tremendamente naquele momento. Forte. E eu chorava
chorava. Mas eu ouvi depois daquela live, ela falou na psicanálise, mas aí naquele momento aquilo não entrou. O que entrou foram as palavras de levanta e anda. Tu não é um fracasso. E nesse momento eu levantei, levantei minha cabeça e no outro dia eu disse, aí eu vi que voltava no outro dia, eu já marquei aquele encontro e aí no outro dia ela falou novamente. E aí eu disse, tá aí, olha, eu vou estudar esse negócio, de repente dá certo, e aí eu ganho o meu salário. Eu não entrei na psicanálise para me ser curada, não. Eu entrei na psicanálise porque eu queria Você ganhar só entrou dinheiro. para poder ter uma profissão e ter dinheiro. Aí eu entrei no negócio. Eu dei um jeito. Olha, eu fiz, como diz aqui, né? Nós temos um ditado que diz: eu fiz das tripas coração para Ah, arrumar dinheiro para entrar. é. Mas daquele momento eu não perdia mais as lives e eu comecei, tipo, eu apliquei na minha vida e aí eu entrei, consegui entrar, consegui arrumar dinheiro, consegui entrar. Quando eu comecei a fazer, no primeiro módulo, eu me apaixonei, eu me libertei, eu quero mais dinheiro, falava, eu não estou mais aqui por dinheiro, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, que o Isso. Senhor trouxe para mim. Então, a intenção era ganhar dinheiro, a intenção hoje é curar pessoas, a Olha, intenção glória a é cuidar de mim, Deus. a intenção é viver esse novo de Deus. É claro que aqui eu fiz um resumado. A minha história é muito longa. Eu pretendo fazer um manejo, porque tem coisa muito séria nessa história, É muito bom. grave. É bom Muito, compartilhar, né? Você muito tá de grave. E parabéns quando eu, mesmo. e quando eu falei que as nossas histórias se comparam, Hum, você disse, eu não tinha coragem de falar do abuso. E a minha história de abuso ela é tão terrível, mas tão terrível, que quando a pessoa, eu falo assim, que quando as pessoas ouvirem, elas vão também se impactar, porque foi muito, muito forte. E eu não tive coragem de contar, depois da psicanálise. Eu tive coragem de abrir assim, o jogo para todo mundo. E a história, né? As pessoas dizem, porque é servo de Deus, não pode mentir. Mas a gente tem que. As pessoas dizem assim, eu me casei com 14 anos. nossa. 14 anos. E aí as pessoas sempre havia aquelas que diziam assim, você era virgem, né? Virgenzinha. Aí eu lembrava. Aí sempre tem alguém discreto que diz assim, ele foi teu primeiro homem? Meu Deus. Sabe? A gente sabe que tem, né? E aí quando falavam isso, aí eu foi, foi. Mas lá dentro eu sabia que não tinha sido. E ele também sabia que não era. Mas, para quem não conheceu o passado, para quem não conheceu a história, que pegou a Valdirene já madura, não. Aí às vezes eu dizia, não interessa dizer. Mas depois eu dizia assim, mas eu estou mentindo. Mas não é. E aí ficava sempre aquele emocional. Então, tem uma história muito triste, muito dolorosa, onde se envolvem muitas pessoas da família, onde se envolvem muitas coisas. E quando eu vejo as histórias de vocês de superação, eu falo, meu Deus, como a minha vida é ligada com a vida de mulheres que estão do outro lado do país, do mundo, e tem coragem hoje de falar. Eu sempre falo, eu já até mandei, e a minha história de superação, de como eu estou vivendo hoje, é muito linda, mas o que eu passei na minha infância, o que eu passei na infância, o que eu passei até chegar. Eu tenho três fases da vida. A infância, Hum, até da infância até a adolescência, hum. né? Da infância até a adolescência, adolescência entrando com o meu esposo, que foi de 14, e é uma fase da vida que durou até os 32 anos, Nossa. que não foi fácil, foi muito
difícil, muitas lágrimas, muito choro, muita coisa terríveis, terríveis mesmo, de quem estiver ouvindo chorar, e, assim como quando você estava falando da história do seu filho, que veio aqui para chorar também, junto com você, te abraçar. Essa fase da minha vida também tem muita história terrível. E Dentro do você já meu fez terapia, Val? eu fiz com com uma das estagiárias. Fez 3 sessões. Fiz com uma das estagiárias. Isso. E depois dos 32 anos foi quando eu fui para Jesus. Então foram o outro processo da vida. Por isso que eu digo que a minha vida se resume. Agora eu falo que entrou a parte definitiva, concreta por Deus, que é a quarta parte, que é a partir da psicanálise. E isso, para mim, tem mudado a minha história, tem mudado a minha vida. Quem me conheceu ano passado, no começo do ano, hoje olha para mim e se surpreende. A minha família. Eu até brinco aqui em casa. Ei, não despertem a velha criatura. E a não, mamãe, tá bom. A senhora tá linda, mamãe, tá bom. A gente te ama, mamãe, sabe? Aquela coisa. Porque, tipo, não volte a ser nunca mais aquela mulher de não Sim. volte, pelo amor de Deus, que tá bom assim. Então, quando eu vejo você falando, eu vejo que a nossa história, ela se liga, ela tem essas coisas, e a vergonha de não querer falar, e os traumas, e isso já me dá mais ânimo, porque no dia que eu fiz uma palestra, eu faço palestra com mulheres aqui, e Uhum. numa dessas palestras eu meio que palestrando, falando com as mulheres, meio que tipo, foi espontâneo. Eu abri a boca e disse: eu fui abusada. Nossa. Entendeu? Então, todo mundo assim, eu falei: você não tem coragem de botar para fora. Eu entendo vocês. Eu entendo vocês porque no público jamais, né? Muitas pessoas não vão falar. Mas eu disse: eu precisei passar por muitas lives, muito estudo, para hoje eu abrir meu coração e dizer: eu fui abusada. Então, é muito forte. As nossas histórias de vida, eu acho que eu vejo Deus ele agindo, eu vejo Deus ele fazendo a diferença. Eu admiro muito vocês. Mas antes de, como eu fiquei falando, a live era para você falar, e eu que já fiquei aqui mais e mais. Não, é bom você contar a sua história, que assim eu também te conheço, né? Porque você me conhece de ouvir as minhas histórias, assim, né? Então você compartilhar a sua, isso é muito bom. E assim, até é um ponto que podemos falar, marcar uma outra futura, falando sobre essa questão. Como superar uma questão de abuso. É um tema bom, porque assim, as pessoas têm essa vergonha, têm essa dificuldade. Lógico, tem casos e casos. Eu, assim, eu não posso chegar aqui e contar a minha história totalmente, porque envolve pessoas que podem conhecer, enfim, assim também como você. Então, assim, tem pessoas que não podem contar certas coisas que passaram público, porque corre um perigo, né? Até mesmo a gente já sabe lá no Instituto. Então, tem casos e Isso. casos, mas a gente pode falar uma outra questão, sim. E essa questão sua de superação é fantástica, né? Porque olha só onde você chegou. E ainda só está começando. Nem começou a estagiar. Quando começar a vir os atendimentos, os estágios, você vai ter mais testemunho. Porque eu costumo dizer, a gente costuma dizer que nos atendimentos corta dos dois lados, igual a palavra do Senhor. A gente que dá a palavra na igreja, tudo, a gente fala aqui e parece que para você estar precisando ouvir na hora, você tem que pegar para você também. Então, aí você vai lá e se conserta alguma coisa que é necessário. Então, assim, o atendimento muitas vezes te mostra, né, que nós somos humanos, realmente. E o que a gente sofre, a gente supera por um propósito, né? Se a gente supera um problema, uma dificuldade, a gente não fica vivendo nele, não fica no passado, né? Não fica com depressão. Então, Isso. isso é muito bom. Mas agora a última pergunta que eu vou fazer para você falar um pouquinho.
Já vemos, né, no seu rosto que você está bem, graças a Deus. Vemos que você hoje é outra pessoa. A história que você nos contou, a superação, todinho isso que você nos contou aqui. Essa história é uma história muito forte, muito, assim, olhando ao ponto de vista, é uma história triste de se ouvir, principalmente de se viver, tá? Principalmente de se viver. E você viveu, passou por isso. Uhum. Com certeza tem o abraço bem forte e apertado para quem passa, para quem passou, para quem passa, para quem um dia pode passar. E, claro, a tua experiência te faz abraçar todo tipo de pessoas que precisam desse abraço de alguém que passou por algo tão doído, tão dolorido, Sim. tão triste, mas que está sorrindo. Não. E está sorrindo. A gente tem, realmente, a gente passa por certas situações porque precisamos, né, ressignificar, aprender, né, e ter como propósito. Até mesmo a Eliana falou aqui mesmo, é isso mesmo. Então, assim, a gente precisa passar. E precisa olhar para o sofrimento, para um luto. No meu caso, foi luto, foi dor. E parar e pensar, se eu fosse ser egoísta a ponto de ficar sofrendo apenas pelo filho, um bebê, né, que estava aqui dentro de mim, desenganado, e eu ia esquecer dos outros dois que eu estava aqui, né, uma de 16 e o outro de 6, não teria como. Ia ser muito egoísta, né? Então, em todo tempo, eu me preocupava com os meus dois filhos aqui. E a gente vê, né? Meu marido, ele ficava o tempo todo que ter que ficar lá na UTI com o bebê. Porque o homem, ele é pai quando nasce, né? Ele, então, tipo assim, ele queria sentir, queria ver, tocar. Ele ficava o tempo todo lá. Ele ficava mais em pé. Eu tava operada, então eu saía, eu ia lá, tinha que tirar o leite, eu ia na recepção, ficava no sofá. E aí eu ficava descansando, e voltava lá um pouquinho, olhava, mas o meu esposo ficava o tempo todo lá. E tanto é que a gente, igual, você pensa, né? Eu ganhei ele como se fosse sábado, dia 17, e ele faleceu dia 1º de janeiro. Então foram 2 semanas bem intensas para nós, né? E a gente vê assim que não foi uma coisa assim que Deus ali permitiu para nos unir, sabe? Um propósito, para poder mostrar que Ele é Deus. E eu só me preocupava com os meus filhos. Eu lembro que no dia 25 de dezembro, Natal, nós fomos para o hospital. E na virada do Natal, a minha cunhada, que até ela entrou aqui na live, que a minha sobrinha que também entrou, eles resolveram, falaram, não, como vocês me chamam de tia, né? Como a tia não pode vir, sair, porque tá operada, tava com questão do hospital, a gente vai levar, a gente vai comer na casa da tia. Então eles trouxeram a ceia pra cá. Aí vieram, trouxeram, veio a família, aí eles ficaram, foi tão gostoso assim, eu tava lá tentando tirar leite, aí a gente jantou ali, aí eu voltei pra cama, que eu tava com dor, e eles ficaram aqui, depois eles foram embora. Aí no outro dia eu fui pro hospital, que eu tinha que ir pro hospital. Eu tinha que estar cedo lá, porque eu tinha que tirar o leite, porque eu tinha que dar o meu leite pro Nicolas, né? E eu deixei os meus dois filhos aqui. Você não tem noção como que eu fui, com o coração despedaçado. Dia 25, pleno Natal, eu tenho que largar os meus filhos em casa para ir cuidar de um outro que estava lá, né? Que nem sabia o que estava acontecendo, mas porque eu precisava também estar lá, me desdobrando, né? E eu lembro que eu fiquei tão triste nesse dia 25, nesse Natal. Foi uma tristeza, assim, que eu falava assim, meu Deus, parece que eu tava vivendo a minha infância, sabe? Que quando eu era criança eu não ganhava presente, então eu sempre ficava triste. E eu ficava só pensando Eu nisso. também ganhar no presente. A gente não ganha, né? A situação que a gente vive, eu vivi, você também falando que essa história pra você também, então assim, a nossa situação a gente não ganhava, não era comemorável essas coisas. E eu me vi naquele momento ali, mas assim, mais presa, porque eu não queria, eu precisava fazer. E eu lembro que quando a gente saiu do hospital, já era de noite, e eu falei assim pro meu esposo, eu falei assim, amor, vamos pegar os meninos e vamos sair pra comer com eles, ver se acha algum lugar aberto, a gente vai só comer, porque tadinho, esse cara o dia inteiro sozinho em casa, né? Né, justo. Aí a gente pegou, eu falei com a minha filha, aí a gente chegou, pegamos, ele tava com tanta dor. Eu nem subi, eu lembro que eu nem vim em casa, fiquei lá na garagem, aí eles desceram, a gente foi comer com eles, meu filho brincou no parquinho, brincou lá, a gente pegou, ficou lá, eu sentada lá, não consegui comer, e cansada com dor, eu não falei nada.
fiquei quieta, fiquei com a minha filha, com o meu marido. E assim, né? É coisas que a gente passa, né? É, que precisa ver que a gente aguenta ou não. Então, eu ali só me preocupava com os meus filhos, de ver assim a dor, né? E ele me deu força, graça. Passei aquele dia e vim para casa, como eu sou grata pelo carro com eles, com meu filho menor brincando, tudo, minha filha quieta, né? Reservada, que ela é muito fechada. Mas, assim, foi algo que aquilo me marcou. Eu vou falar para você que foi o que me marcou muito. Ter deixado eles dois no dia 25 assim. Mas hoje é o que eu falo, é o prazer, né? De estar com eles o tempo todo, de aproveitar. Deus dá realmente o frio conforme o cobertor. Nunca ele dá o fardo que não podemos carregar. É verdade, Clara. Deus ele faz isso com a gente. Ele sabe até aonde a gente aguenta, né? E foi tão interessante, sabe, Val? Eu vou falar para a gente poder finalizar, que quando foi em 2000, no ano 2021, não, 2020, na pandemia, foi na pandemia. Antes de eu começar o curso da psicanálise, eu fiquei grávida de novo. Meu Deus. Pensa como eu fiquei triste. Eu fiquei tão triste quando eu soube que eu fiz o teste, tava passando mal, e na hora eu desconfiei que eu tava grávida, porque eu conheço meu corpo. E eu lembro que eu fui fazer o teste, falei pro meu marido ficou todo feliz, animado, uma felicidade, e eu só chorava. E eu falava assim, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? E aí já tinha vontade de estudar, fazer a faculdade, mas Deus falando que não, e eu grávida. Aí eu descobri dia 14 de novembro, e eu falei, meu Deus, eu vou tudo de novo, perto do Natal, meu Deus, tudo de novo. Pensei comigo, né? E aí, aquela turbilhão, tudo. Aí eu me liguei pro meu médico no mesmo dia que eu fiz o teste, eu fiz de manhã, já liguei lá no consultório, aí ele mandou ir à tarde, aí eu fui. Aí eu fiz o ultrassom, aí tava com risco de aborto já. Aí eu perdi. Aí foi um processo difícil. Fiquei 3 meses no processo de aborto, natural, espontâneo, né? Mas assim, eu segurei, ele fiz os repousos até uns 15, 20 dias, eu ainda fiquei esse repouso, tava... Aí depois eu tive o sangramento, mas aí veio aquele peso. Por que será? O que eu fiz de errado? Será que porque eu não fiquei triste? Será que é porque eu não comemorei que eu estava grávida? Será que Deus queria me dar um filho e eu não comemorei? Fui ingrata e Deus tirou? Aí eu fiquei assim me questionando. Aí logo quando eu soube que eu estava grávida, que eu estava com risco de abortar e tudo, meu marido já fez a cirurgia, né? Pra poder não ter mais filho também. A gente falou com o médico, aí ele encaixou, então ele fez a cirurgia no dia 18 de dezembro. Então foi tudo assim, sabe? Datas e datas para nós aqui. É bem marcante. A gente fez a cirurgia e aí quando foi em dezembro, dia 8 de dezembro, né, já estava com sangramento, com isso de aborto, né, e ele fez a cirurgia para mim não ter mais filho. Eu falei, não tenho condição mais psicológica. E aí eu estava no processo de aborto quando eu entrei numa psicanálise. Então foi assim, foi muito junto. Eu estava no finalzinho do processo de limpar o útero, com aquela coisa, que eu não fiz a curetagem. No outro aborto que eu tinha tido, eu tinha feito a curetagem. E nesse nem precisou fazer. Mas foram meses de sofrimento, aquela angústia, tudo. E culpa. Aí eu fui entendendo depois, aos poucos, que eu não tive culpa. Que Deus, ele é o dono do corpo. Mas me culpava, assim. Falava assim, será que é porque eu não comemorei? Será que é por causa disso? Será que é por causa... Aí hoje em dia, não. Hoje já... Sabe assim, mas eu fiquei assim mesmo. Depois a gente entende que é uma vontade do Senhor, né? E depois o Senhor até usou uma pessoa e falou comigo. A pessoa nem sabia que eu tinha ficado grávida nem nada. O Senhor falou que ele estava poupando a minha vida, né? E aí você vai para analisar e falar assim, realmente, né? Deus está poupando mesmo. Então, assim, a sua história quanto a minha, a gente tem que... Todo mundo tem histórias. Todo mundo tem dor, tem sofrimento. Mas nós temos duas opções. Ficar na dor e no sofrimento, ou levantar e seguir, e andar, e fazer algo diferente. Se eu escolho ficar sentada aqui na minha cadeira, esperando as coisas acontecerem, eu vou ficar só vivendo daquilo, da dor e da tristeza. Então, se eu escolho levantar, não, peraí, vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou dar valor naquilo que eu tenho aqui, que eu posso pegar, que eu posso fazer, posso agir. Então, se eu posso fazer isso, flui, sabe? É algo assim fantástico. Então, a gente tem que pensar assim, essas são as opções que Deus nos dá. São dois caminhos desde sempre. Céu e inferno. A porta larga e a porta estreita. Deus dá duas opções. Ser feliz ou ser triste. Sempre tem o sinônimo e o antônimo. Então, tem a opção.
Aí você escolhe se você quer ficar no adjetivo ruim, na tristeza, ou você quer ficar no adjetivo bom, na alegria. Então você tem essa opção. Deus te deu o livre arbítrio. Isso é algo que Deus nos dá. Ele é educado, ele nos dá. Então, o que a gente tem que fazer? Escolher. É uma escolha minha. Eu, Elisângela, escolhi a olhar para situações, questão materna, questão de rejeições, questão com meu pai, né? Questões familiares, questão, né, de, nossa, enfim, de N coisas que eu vivi, mas eu escolhi viver a minha vida. Quando eu lembro muito nítido, eu tinha 13 anos, quando meu pai me espancou, estava no processo de tirar minha guarda, ele falava assim, você vai ser vagabunda, vai ser isso, vai ser aquilo. E eu falava assim, Ouvi muito isso. eu não vou ser. Eu falava, não, eu falei pra ele, eu não vou ser. Ele deu um tapa na boca. Eu falei, eu não vou ser, porque eu vou te mostrar que eu vou ser diferente. E eu tinha 13 anos. E assim, eu pensei ali na lata, eu falei, não vou fazer aquilo que ele quer. Eu tenho que mostrar pra ele que eu não vou dar esse gostinho. E eu não conhecia Cristo. Então eu já via que era um chamado do Senhor dentro de mim, para poder me moldar, me transformar. E tanto é que na minha família, né, eles sempre falam, né, a minha tia estava aí, ela sempre falava para mim, porque ela me conheceu quando era bebê, ela falava assim, olha, vocês são um exemplo pra gente. Você e o seu irmão, quem viu a história de vocês, que vocês passaram, superaram, vocês são um exemplo onde vocês estão, que família que vocês têm, o que Deus fez na vida de vocês, porque eu vejo que é Deus que cuida. Mas eu tenho a minha própria participação. Que Deus tem um propósito sempre melhor para nós. Mas será que eu quero fazer o que Deus quer? Será que eu também eu quero fazer, seguir, fazer aquilo que o Senhor tem para mim? Então a gente tem, assim, as escolhas. Então, a superação nada mais é do que isso. Você escolher superar, você escolher viver do que vegetar. Porque se a pessoa que não vive, ela vegeta, né? Então, se eu tenho um fôlego de vida, se Deus permitir que eu estou andando, que eu estou falando, que eu estou me mexendo, peraí, eu tenho que dar valor nisso, né? Então, é isso que eu penso. Que nós temos que estar, assim, o tempo todo. Lógico que tem dias que nós estamos baqueados, estamos um pouco tristes, um pouco deprê, vem os gatilhos, vem. Mas peraí, eu tenho que identificar, eu tenho que ver o que está me fazendo mal. Se é, como eu contei até na sexta-feira que aconteceu comigo, eu identifiquei que era um gatilho meu. O que eu fiz? Fui atrás e tratei aquele gatilho, pus para fora tudo aquilo que estava doendo, para que hoje eu pudesse falar com você uma coisa que talvez se eu não tivesse posto para fora semana passada, talvez estaria travada chorando aqui. Então, superação é isso. Escolher, encarar o que precisa ser encarado com um lado positivo. Não, eu vou dar a volta, eu vou conseguir. Se você decidiu levantar e trabalhar, vou fazer um curso para poder ter dinheiro, olha só. Mas aí você não imaginava que esse curso te faz pregar o evangelho. Esse curso te mostra a cura que você nem imaginava que você estava doente. Então, e é isso mesmo, igual a Helena falou ali, o conhecimento liberta. Então, a gente começa a estudar e você vai ouvindo, vai convivendo com mulheres que você fala assim, gente, eu convivo hoje, né, nos imersões, né? Só nessas imersões que eu participei de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 imersões, 5 vezes que eu conheci. Vamos dizer, foram 15 mulheres mais ou menos, o primeiro acho que tinha 20, então, tantas mulheres que eu conheci nesses meses. E cada uma com uma história fantástica. Eu ouvia, assim, cada história, acolher, abraçar, de querer pegar no colo, assim, até com uma cacau, às vezes pega, senta, põe no colo. Eu já não consigo, sou pequena, sou muito pequena, não consigo. Mas eu vou ali, abraço. Então, assim, as histórias, isso traz, assim, porque você tem a empatia, você sabe mais ou menos o que eu tô falando. E aí você fala assim, E gente... você falou Cacau, eu acho que eu mandei solicitação para Cacau, acho que é para ela, assim. E o Instagram mandou para mim. Tem certeza que você quer seguir ela? Ela tá assim, ela tá bloqueada pelo Instagram por causa da política. Eu também, quando eu vou E postar. aí foi. Aí eu fiquei, mas por quê? E aí toda vez que eu mando, eles Mas aí mandam você pode tipo colocar que mesmo assim que ele vai. Igual quando eu vou marcar ela nas postagens, aparece essa opção. E no celular da Ângela nem aparece nessa opção. A gente vai colocar da Cacau, ele nem aparece o nome dela. A gente tem que digitar todinho, porque se você for mandar, não aparece no baixo.
eles falam que não tem, aí a gente digita e põe, aí ele entra. Porque é uma coisa assim que é para a política, que ela falou bastante, né? Mas ela é muito assim, ela é muito acolhedora. Eu, na quarta-feira, nós estávamos lá, enquanto a Ju gravava o podcast, nós estávamos conversando e ela compartilhando, né? Porque ela trabalha na área de por libertação, da RAC, ele é pastora e tal. Então, assim, ela é bispo, a gente estava ali conversando e foi fantástico, assim. E ela é uma pessoa, assim, muito amorosa. E ela realmente quer pegar no colo, quer acolher, quer abraçar. E eu falo assim, ai, gente. Então, assim, cada história que a gente ouve é transformador. Eu, às vezes, eu não consigo lembrar muito relacionar a história com a pessoa, né? Porque a gente acaba falando com muitas pessoas. E eu, às vezes, eu até brinco assim, falo, gente, para a pessoa poder lembrar assim rapidinho do nome, tem que estar falando sempre, né? Porque é difícil. Mas aí você começa, a pessoa começa a conversar, você fala assim, nossa, é daquela história, é de tal história. Então, assim, a gente acaba, sabe que tem uma história, mas o nome da pessoa a gente acaba não guardando. Eu e a Ângela, eu acho que é assim, acho que é a maioria das terapeutas, porque a gente lidar com muita gente, mas é fantástico. Então, para vocês E que hoje, depois de toda essa reviravolta, tudo isso que aconteceu, você seguiu, hoje você atende. atendo, a partir do ano que vem eu atendo presencial, né? Esse ano foi tudo assim, tudo novo, né? Você Novo, está atendendo online só e online. presencial, Agora é só só online, online. mas assim, agora, apesar que agora eu vou atender só ano que vem mesmo, né? Só dia 19, agora é só dia 9 de janeiro. Vou parar, férias, preciso de férias, descansar um pouco. E aí eu quero pro ano que vem já ver coisas boas por aí, né? Como a gente não pode estar falando tudo, né? Surprise! Só a conferência que nós estamos aí, gente. Então vamos nos programar para a conferência. Mas presencial, irei atender sim. Em nome de Jesus, no Eu consultório. espero, no nome de Jesus, poder bancar a minha ida para a conferência. Menina, vai. A gente está tentando fazer o seguinte, né? Olha eu aqui dando spoiler. Mas a gente está tentando fazer para divulgar já no comecinho de janeiro, para vocês irem pagando parcelado. Então a gente já está. Por isso que teve essa Não, corrida. como, Sim. brincadeiras à parte, mas eu falei bem assim, eu acho que vão fazer dessa maneira. Já tinha sido revelado. Porque assim, a gente quer muito ajudar, né? E a gente tá vendo, assim, né? Estamos estudando, talvez a gente nem faça imersão justamente por isso, para poder deixar para todo mundo, em vez de vir em imersão, e na conferência. Porque foi algo de Deus. Gente, foi algo de Deus, Deus purinho, assim. Foi algo assim tão rápido, de uma última imersão para esse. Então foi assim, foi uma coisa muito abençoadora, assim, que até a Ângela, então até mesmo a questão da conferência foi muito rápido. Então, as coisas de Deus é assim, quando ele tem pressa. Então, assim, É um estado. vocês vão querer vir, vocês vão se programando, a gente vai estipular, né? Eu quero ver em janeiro, a gente vai ver direitinho o valor, para já estar divulgando, para estar passando, para vocês irem pagando parcelado para quando chegar. Porque vocês vão ficar no hotel, já vai ter a refeição. Eu acho que já vai ter, só não vai ter, acho que só o jantar, mas vai ter café da manhã, almoço, coffee break. É do lado do Shopping Ibirapuera, então é fantástico. O hotel em si é muito, são 3 torres. Eu só conheci só um pedacinho, né? De tão grande que é. Mas eu quero ir lá em janeiro. Eu já combinei com a Cacau, a gente vai poder conhecer tudo, né? Com a Adriana, que é a presidente de lá, vai me mostrar. Então, assim, vai ser algo assim muito bom. Vai ficar hospedada e já vai estar lá no evento. Então, a gente está. O nosso intuito é de primeiro, as 300 são as alunas, preferência. E aí, eu não sei da questão se vai ter formatura ou não. A gente está estudando até essa questão também, porque tem que ver a logística, tudo. Mas assim, a Ângela, ela tem um amor, um cuidado para poder dar o melhor com excelência para E eu, todos. em junho, eu encerro, né? Em junho termina o meu. Então, a gente tá assim. Então, vocês meninas vão orando, vão se programando, tá? A gente até, eu até comentei com a Ângela na questão, né? Porque como é janeiro e cacau. Janeiro tem 13º, tem aquelas coisas, 13º não, tem PVA, seguro, renovação das coisas aí, quem tem que pagar, né? Aí a gente já tá tentando já programar para poder vocês irem fazendo parcelado e vai ficar um preço muito bom para ter esse custo-benefício. É do lado do aeroporto de Congonhas, do lado. O avião fica assim, ó. Eu falo, até brinquei com a Juliana, que ela ficava toda hora. Eu aqui tô acostumada com o moro do lado do aeroporto. Então, aí a Juliana ficava assim, aí eu falava, faz cocinha na barriga do avião.
Porque é bem rota, é 10 minutos de carro até o aeroporto, né? Então, de Congonhas, não de Guarulhos, de Congonhas. Então, é muito perto do aeroporto, perto de tudo ali. E vai ser bem. Então, vocês... Não, não vai ser Eu só para creio. alunas, não. Primeiro vai ser abertas as vagas para as alunas. Aí, depois a gente vai abrir para público. Eu acho que marido, não sei não, né? Não sei. O marido tá pensando em fazer um negócio com os maridos também, né? O Cirino deu uma ideia de a gente fazer um tipo com os homens também. Vai ser legal. Ó, gente, tem tanta coisa legal pra esse ano. Orem para que a Ângela venha conseguir operar, que ela tava tão mal. Presentem. Nossa, orem para que ela venha conseguir, que venha dar tudo certo. Orem para que saiam os embaraços. Eu sei que vocês são as que mais oram, intercedem, né? Porque assim, o Instituto, ela faz com amor, com dedicação, e é para nós. Igual a gente, eu tô formada, mas ainda continuo sendo aluna dela. Não tem como, porque eu ainda faço especialização de adolescente. Eu comecei a fazer de adolescente, né, de criança. As outras eu também já faço. Acho que já acabou, nem sei se já acabou. Eu sei que eu fiz todas as aulas, né? Se já acabou as aulas, não falaram que vão subir mais aulas. Mas assim, eu faço tudo, porque adquirir E conhecimento eu, é mais. eu volto nas aulas. Eu assisto, aí eu escrevo aqui nessa aula que eu quero ver de novo. Aí tem dias que eu volto naquela aula lá, Então, volto isso é muito bom. naquela aula e fico ali, sabe? É, Eu falo, meu Deus. é bom porque você aprende. Eu também eu ouço de manhã, ouço durante a caminhada. Agora eu não faço mais caminhada, né? Tô fazendo academia, que a doutora Sumária mandou fazer academia e aí eu e bicicleta. E bicicleta eu tô sentada, então eu faço outras coisas, né? Mas enfim, eu gosto de ouvir, fazendo alguma coisa, depois sentar e escrever. Mas é muito bom. É uma outra questão. Um convite para vocês que estarão disponíveis, né, gente? Dia 26, eu que estarei dando uma aula de suporte no manejo, segunda-feira. Falei para conversei hoje. Não, já tá agendado, né, pessoal? Então eu marquei pro dia 26, porque ninguém queria. Eu vou estar em viagem, mas falei pra Jéssica, eu vou lá dentro no hotel, já vou levar meu negocinho aqui, meu notebook vou levar mesmo, e aí vou dar aula lá pra turma dos estágios, lá tirar o suporte, tirar as dúvidas do suporte do estágio. Eu já faço isso direto, né? Então eu estarei dando aula na segunda-feira pro pessoal. No manejo. E no manejo. No Vou dar uma. manejo. Porque o manejo é terça, né? Mas vai ser segunda agora. Exatamente. Aí, Vai segunda, ser aí ela segunda. mandou até mensagem para mim. Então, espero vocês. Meninas, eu preciso me retirar. Olha, 9 horas. Sim, Passou muito rápido, né? Passou muita muito coisa. rápido. Mas olha, Valdirene, eu quero marcar pra gente conversar depois. Eu não sei se é todas as turmas, Cris, eu preciso ver com a Jéssica. Eu só sei, assim, que a gente recebe uma planilha, a gente escolhe a agenda, né? E aí, eu não sei quem é as turmas que assistem às aulas. Eu não tenho acesso às outras turmas, tá bom? Então, assim, eu quero agradecer, mas Valdirene, a gente pode marcar futuramente outras, tá bom? A gente Sim, vê um outro dia, tá. porque agora, final do ano, realmente foi muito corrido, bem Isso. puxado, E né? também é final de ano e muita coisa acontecendo. Eu Sim, quero te sim. E é naquele agradecer. dia que você falou comigo, foi o mesmo dia que a Joyce falou, e é muito gostoso. Eu gosto de fazer live assim, né? Eu preciso fazer live sozinha, mas eu preciso também, eu gosto de ter essa interação. Tanto é que na de manejo, eu gosto de ficar lendo as perguntas, respondendo, porque eu gosto de interagir com as pessoas, eu não gosto de ficar falando sozinha. Mas assim, a gente vai marcar para estar conversando mais futuramente, sim. E aí a gente faz E, com antecedência também, a gente marca belezinha, vai ser muito bom. Minha tia tá falando que e muito amou. obrigada. Ai, tia, obrigada. É uma honra ver minha tia Oh, aqui, gente. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo minha tia. Ela tá aqui na live, é Elisângela, uma bênção. É muito bom. Elisângela, eu quero te agradecer por ter atendido o meu convite, por ter aceitado, por ter compartilhado conosco a sua a sua vida, as suas experiências, a sua superação. Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a todas as pessoas que entraram, que estão aí e que ficaram com a gente, que assistiram um pouquinho, mas que eu creio que essa live ela vai fazer efeito na vida de muitas pessoas, assim como está fazendo na minha. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês. Muito obrigada. E a gente eu estou aqui. Quando precisar, quando quiser, a gente volta
E eu só tenho mesmo a felicidade de poder estar com você. Me deixou hoje assim, ganhei meu presente já, tá tudo bem. Ah, eu também. Ganhei meu presente. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe e que o Senhor ele possa te abençoar nas áreas da tua vida financeira, familiar e espiritual. Eu Amém. sempre, quando eu faço oração dos dízimos e das ofertas, eu digo, Senhor, abençoa teu povo que vai dizimar nesse momento com alegria. E eu digo assim mesmo, eu falo, Senhor, mas abençoa também, principalmente espiritualmente. Espiritualmente, então eu desejo e peço ao Senhor que te abençoe espiritualmente, Amém, você, assim sua também. casa Eu peço e a também, todos eu os sempre oro. seguidores. E que o Senhor possa Amém. abençoar e te capacitar cada vez mais, né? Eu vejo, eu fui olhar seu Instagram, né? Mal de pupila de Ângela Cirino, eu fui lá, dei uma olhada, falei, ó, tá se desenvolvendo melhor do que eu, né? Eu demorei um pouco, eu tô me destravando agora, na verdade. De tanto ser meu puxão de Eu orelha, sabe? tenho, A pessoa fica assim, vamos, Elisângela, vamos. E aí a como gente. o meu Instagram, Valdirene Souza, o meu que eu tinha, ali eu brincava muito também, colocava muito o meu dia a dia, algumas coisas ali. Só que fazendo aqui, né, estudando, aí eu fui ver que eu precisava ter um Instagram que falasse sobre a psicanálise para que não ficasse muito envolvido. E aí eu tive que fazer um outro Instagram. Eu não sei como vai ficar isso depois. Por quê? Porque esse celular que eu estou fazendo a live aqui, eu fiz nele e ele está pifando. Conclusão, Mas eu não sempre qualquer salvei a aparelho. senha. Com a senha, Eu com. não salvei a senha, mulher. E, entendeu? Agora, Você leva entendeu? num pessoal que eles te ajudam. Nessa questão, eles te ajudam. Enquanto não pifar, você Isso. E consegue. aí, não, eu não consigo passar para outro celular. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Então, eu estou trabalhando nos dois, mas eu sou muito de fazer os status do meu celular. Então, eu faço lá e aí eu acabo compartilhando, vai mais para o Facebook do que para os Instagram. Mas eu também estou aprendendo. É, isso é bom, isso é ótimo. Mas assim, foi muito bom mesmo. Mas tenta achar alguém que você consegue, que você consiga recuperar sua senha, porque você consegue, né? Pelo e-mail, tudo, a pessoa te ajuda nessa questão. Eu aqui sou meio desenrolada, assim. Aqui em casa todo mundo é desenrolado com essa questão de informática, então é mais fácil. Mas que você possa continuar nesse caminho. Eu não fiz outro Instagram, o meu Instagram, quem vai lá ver a minha história desde quando eu lancei em 2013. Então, eu não quis fazer outro, eu quis só mudei o nome, porque a minha história, a minha identidade, tem o meu percurso ali, até mesmo com a questão do Nicolas, tudo. Então, é bom, eu gosto. Ver meu bebezinho, meu filho. Então, às vezes eu olho assim, então, isso é eu, Elisângela. Tanto é que eu fiz um curso com a mulher mandou tirar umas postagens que eu tinha feito há pouco tempo. Eu falei, não vou tirar. Eu sou do jeito que eu sou. Então, tipo assim, eu não quero quantidade de pessoas, eu quero qualidade, né? Eu penso assim, que eu não tô aqui para poder, sabe, eu quero ser orgânica como a Ângela. A Ângela não paga nada e é o que é o Strong. Então, acho assim, eu tenho que ser autêntica. Então, igual na sexta-feira, eu não ia fazer a live, mas o Espírito Santo me incomodou, eu fiz. E tinha uma pessoa que precisava dar uma resposta do Senhor, que ela tinha orado. Então, quando ela me mandou aquele áudio, eu chorei, eu falei assim, não, Senhor, eu tenho que ouvir realmente o meu coração, porque o Senhor ele fala comigo. Então, se teve 3 pessoas que Deus falou profundo, então, porque se Deus manda, eu vou fazer agora por causa de beleza, assim, por causa de uma empresa que falou para mim que eu não posso fazer porque sai do padrão, isso não é para mim. Eu tenho que ser o padrão de Cristo. Eu, Elisângela. Então, eu prefiro ser quem eu sou. Então, o meu jeito é assim. Eu não, eu acho lindo no Instagram das meninas. Eu fico entrando assim, falo, gente, eu fico tão feliz, sabe? Eu falo, nossa, Senhor, que o Senhor possa abençoar a minha mente para que eu possa ter criatividade. Mas eu quero que o Senhor fale. Igual cada postagem eu oro, eu peço para o Senhor a palavra. Hoje, uma legenda que eu estava colocando para divulgar a nossa live, eu escrevi uma coisa, o Senhor falou assim, não, escreve isso. Então, tipo assim, eu gosto muito de estar ouvindo essa voz, sabe? Que vem assim, faz assim, faz assim. E eu acho que, para mim, é a melhor coisa.
Sabe, Valdirene? Então, quando a gente pensa assim, hoje as pessoas pensam Instagram, não. Pensa assim, eu tô aqui para pregar o evangelho. Eu tô aqui para poder falar que Jesus lhe cura, mas eu tenho que buscar ajuda, né? Que a terapia ela é necessária, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Se você não fez a sua parte, como é que, se você não trabalhar, como é que você vai ter dinheiro para pagar suas contas? Então, se eu quero uma cura, eu tenho que buscar essa cura, né? Então, assim, a gente tem que pensar tudo nessas coisinhas, tá bom? Ô, meninas, estamos finalizando aqui. Eu vou tentar salvar e te mandar, tá bom? Vou tentar te mandar pra você postar Tá. no seu Instagram. Sabe o Tá? que é isso aqui? Não, deixa eu ver, peraí, deixa eu tirar os óculos. Calma aí, deixa eu só clicar aqui que eu não tô conseguindo ver. Não Eu vou sei, abrir que fica melhor. promessa? Isso aqui são as frases que Deus tem me dado e eu tenho escrevido. Ai, que Futuramente eu vou colocar no. Então, eu olhei agora, peguei aqui e eu vou falar essa frase aqui para a gente finalizar, amém. tá? Pinte seu mundo com as cores do amor e você verá que é lindo. Verdade. Tá? É Pinte o porque é seu assim, com as cores do lindo. amor e você Amém. verá que ele é lindo. É porque as pessoas elas estão botando todas as dificuldades e tristezas, esquecendo de botar o amor na vida delas, pintar o mundo delas, que o mundo delas está negro. Mas quando colocar o amor, quando começar a pintar esse mundo com as cores do amor, elas vão ver que o mundo delas é lindo. Amém. Vamos fazer uma foto. Pessoal, faz um print nossa aí. Amor. Vamos fazer o coraçãozinho de amor? Amor. Faça um print. Marca nós. Marca a Val. Marque eu. Postem. Ai, que coisa mais gostosa. Agora eu vou tirar um print nossa, Val. Já registrada. Tá. Calma aí, calma aí. Hum. Aí, tirei. E é isso, Val. Obrigada. Desculpa ter feito aqui no meu, porque tava travando bem assim no seu. Beijo. E até a nossa próxima. Eu Feliz me Natal, travei feliz Ano Novo. Que Deus continue abençoando a sua vida também grandemente. para Meninas, todos. Feliz Natal. muito obrigada por ter ficado até aqui, tá? Tchau, fiquem na paz. Beijinho.